Olá, meus irmãos, tudo na paz, graças a Deus. Estamos começando então mais um vídeo, essa nossa conversa que estamos tendo sobre a Bíblia, né? Fazendo aí desse tempo então, o tempo da leitura da Palavra de Deus nas nossas igrejas domésticas. Bom, antes de entrarmos então agora numa próxima parte do livro do Gênesis, né, na passagem que fala do dilúvio, a partir do capítulo 6, eu gostaria de ver com você uma frase que nós temos que surpreende pelo que ela diz, né? No caso, se for levada ao pé da letra, mas é muito interessante esse versículo. É a primeira vez que na Bíblia Deus se mostra arrependido de ter feito alguma coisa. E daí vem uma grande pergunta, né? E aí é que está a questão. Como pode o Deus perfeito se arrepender? Inclusive esse versículo ele é usado por muitas pessoas que não acreditam em Deus para dizer que se Deus é perfeito, como é que ele pode se arrepender de ter feito alguma coisa? Arrependimento vem de imperfeição, né? E se Deus é perfeito, então como é que pode Deus se arrepender? Arrependimento lembra mudança, né? Eu mudei e agora voltei atrás, mas Deus não muda. Deus é o mesmo sempre, então como é que a gente pode entender isso? A Bíblia, ela se interpreta. A melhor resposta para muitas questões da Bíblia nós vamos encontrar na própria Bíblia, né? As questões sobre Deus nós encontramos naquilo que o próprio Deus diz. Então é importante a gente comparar aqui alguns textos para que a gente possa então compreender melhor, né? Para nos ajudar a compreender esse arrependimento de Deus, nós veremos outras passagens que também falam dessa atitude de Deus. Mas onde é que está essa frase? É no capítulo 6, no versículo 5, que vai dizer assim: O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Então, atenção, né? Até porque aqui nesse versículo também ele fala de qual era a condição do ser humano na terra depois do pecado, o porquê que Deus vai estar mandando então o dilúvio como um castigo para o ser humano. Primeiro, nesse versículo diz que a maldade era grande, ou seja, não era uma maldadezinha pequena, já não era só um pecadinho, né? Mas era algo preocupante. O pecado ele havia assumido dimensões enormes, né? Proporções gigantescas, e fala que em toda a terra, né? Não era apenas um lugar, mas por toda a terra, a maldade era grande. E fala ainda que o coração continuamente voltado para o mal. Ou seja, a gente não pode esquecer também que Deus conhece o coração, Deus sabe das intenções do coração de cada um. Como base de regra, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E então o versículo fala que continuamente, ou seja, sempre, não havia espaço para o bem, né? Tudo, desde os pensamentos, inclusive contra Deus, tudo era feito com maldade. Isso é um versículo forte, né? Dramático, é terrível para o começo da história da humanidade. Essa era a situação da humanidade no tempo de Noé. Portanto, um versículo doloroso, né? Ou seja, não escapava ninguém além de Noé. Todos estavam mergulhados, afundados no pecado. Daí então, no versículo seguinte, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, vai dizer assim: O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. Muito bem. Primeira pergunta. Se Deus é espírito, Deus tem coração? Deus não é espírito? Então, aqui a gente tem que entender, né, o coração ferido de íntima dor, ele deve ser entendido que Deus reprova o pecado do homem, né? Deus não aprova, Deus não concorda. Então, o escritor ele tenta descrever essa atitude de Deus, né, dessa forma, esse sentimento de Deus. É o mesmo quando a gente fala, né? Eu estou com o coração cortado, alguém me cortou o coração, né? Literalmente ninguém foi lá e cortou o coração, mas na verdade é o quê? É uma decepção. Nossa, o nosso coração está magoado com alguém, o nosso coração está muito triste com alguém. Então, é a forma que descreve a reprovação de Deus, a reprovação radical de Deus por causa do pecado do homem.
Então Deus rejeita, é incompatível, né? Não fecha com o pecado, com a maldade do homem, não combina com aquilo que Deus criou e a partir da sua santidade deveríamos ser a sua imagem, sua semelhança. Então Deus não aceita e o escritor fala, né? A forma de dizer dessa reprovação de Deus é que o coração de Deus está ferido de íntima dor. Segunda pergunta. Pode Deus, então, se arrepender? Esse arrependimento de Deus, ele aparece de duas maneiras. Uma é quando Deus fez um bem, nesse caso o homem, e essa criatura feito boa que Deus criou, porque Deus é bom, tudo que Deus cria é bom, é perfeito. Então essa criatura se desvirtuou pelo pecado do homem. Ou quando Deus está pronto, né? Daí uma segunda maneira, uma segunda forma que aparece esse arrependimento de Deus na Bíblia, é quando Deus está pronto para enviar um castigo ou uma desgraça, uma tragédia, né, para o homem, mas diante de algum fato, Deus volta atrás. Um exemplo bem claro é o castigo sobre a cidade de Nínive, né, que Deus faz a ameaça em que Jonas vai até lá e o castigo viria se não houvesse conversão. Então existe toda aquela a pregação, existe todo o arrependimento, então o povo se convertendo todo, não acontece o castigo, né? Então nós temos ainda outras passagens que falam desse arrependimento de Deus, né? Nós podemos ler lá em Êxodo, capítulo 32, no versículo 14, que vai dizer assim: E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Aí nós temos então aquele episódio do bezerro de ouro, lá em Êxodo, né? Após criar o bezerro de ouro, o ser humano criou o bezerro de ouro, Deus ameaça, né? Moisés faz um pedido a Deus, e existe ali então uma conversão e Deus então se arrepende. Uma outra passagem que fala também desse arrependimento de Deus está lá em Jeremias, capítulo 18, versículos 7 e 8, que vai dizer assim: Ora, anuncio a uma nação ou a um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas, se essa nação contra a qual me pronunciei se afastar do mal que cometeu, arrependo-me da punição com que resolvera castigar. Mais uma vez aparece a palavra, né? Parece o arrependimento de Deus. E depois ainda temos outra passagem do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, que vai dizer assim, é uma frase muito conhecida de todos nós: Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que inflige. Muito bem, então aqui a gente já tem mais ou menos um esclarecimento, né? Quando aparece essa palavra pronto a arrepender-se, né? Ou seja, em Deus, esse arrepender-se, ele é o quê? Ele é renunciar ao castigo, ou seja, Deus tem o poder para castigar, Deus está pronto para castigar, né? O castigo ele é uma das possibilidades de Deus, mas ele pode abrir mão desse direito, ele pode renunciar, né, do arrependimento, diante do arrependimento do povo. Né? Portanto, então, aqui essa palavra arrependimento, né, de Deus não é se contradizer ou voltar atrás, mas é abrir mão do direito que tem. É como uma mãe ou um pai, por exemplo, que tem um filho que é preguiçoso, que não quer estudar, né, precisa passar no vestibular, e o pai e a mãe falam: olha, se você não estudar, se você não passar, o castigo é lhe tirar o celular. Ou a criatura vai lá, estuda, passa no vestibular, né? O pai e a mãe voltaram atrás naquilo que ameaçaram? Não. Eles apenas, então, renunciam, né? Não tiram o celular e deixam, né, tudo como está. Ou seja, não é voltar atrás, né? Mas então, renunciam, abrem mão de dar aquele castigo. Poderiam ter dado, mas
não houve a necessidade diante da mudança. Então, nesse sentido, na frase, né, quando Deus se arrepende de ter feito, na verdade, né, é isso, Deus abre mão, Deus tem as opções de fazer diante de uma mudança. Portanto, aí esse castigo, né, na qual muitas vezes Deus coloca, é uma forma educativa que Deus usa para fazer com que o ser humano se arrependa ou se converta. Esse é em relação ao castigo que Deus estava pronto a dar. Agora tem o outro, né, o outro arrependimento de Deus, que é em relação a algo que ele já fez. Algo que ele já fez de bom, no caso o ser humano. Mas tem um outro texto ainda, que é de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter feito rei a Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Nesse caso agora, a expressão arrependimento, né, significa a exigência de Deus, né, que em sua santidade não pode suportar o pecado. Deus não tolera o pecado, Deus não aceita o pecado, né? Eu fiz algo bom, a criatura se desvirtuou e isso eu não aprovo. Portanto, esse arrependimento, né, de Deus, ele é diferente do arrependimento do ser humano, né, que fala, se arrepende e volta atrás. É assim que a gente faz. Por que eu fiz aquilo? Se eu pudesse, né, faria tudo diferente, estou arrependido. Então, o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do ser humano. É preciso que a gente compreenda, né, essa questão aí do arrependimento de Deus e do nosso arrependimento, que vai nos ajudar a compreender melhor também toda essa questão do dilúvio. Uma outra passagem que eu ainda gostaria de ler é também em Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, que vai dizer assim, né? Aí agora a prova de que de fato Deus não se arrepende daquilo, Deus não muda no caso. Diz assim: Aquele que é a verdade de Israel não mente, não se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Né? Portanto, vai esclarecendo, a palavra de Deus vai esclarecendo as dúvidas. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Significa, minha exigência de santidade não admite esse pecado. Essa criação como ela se encontra agora, não foi isso que eu criei, não é essa a realidade que eu desejava para o ser humano, para aquilo que eu fiz, aquilo que é fruto, né, do pecado do ser humano, eu não aceito, eu não tolero. A mesma coisa vale nesse sentido para Saul, né, que Deus deu a possibilidade dele ser rei, ele acaba se desvirtuando de tudo aquilo que Deus desejou que ele fosse. Então isso nos mostra, né, que nós não podemos levar algumas passagens da Bíblia ao pé da letra, sem antes estudarmos, compararmos, lermos. Né? Um último texto, então, para deixar isso bem claro, o último ali do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que vai dizer assim: Porque eu sou o Senhor e não mudo, e vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Muito, muito forte esse versículo, né? Eu sou o Senhor e não mudo. Quem se arrepende muda, na verdade, mas no sentido humano. Mas quando se diz que Deus se arrepende, não é no sentido humano, é diferente do nosso arrependimento, né? A ameaça muitas vezes procede de Deus como uma pedagogia feita por amor. É assim que a gente faz com os nossos filhos, né? Olha, se não estudares, né, se não passares, eu vou te tirar o celular para o bem dele, para que ele estude, para que ele passe, né? Então Deus age dessa maneira também, tentando nos educar, né? Deus não gosta de destruir, né? Nem é vontade de Deus, né? É propósito de Deus destruir aquilo que ele já fez, né? Para finalizar, então, Oséias, capítulo 11, versículo 9. Oséias 11, 9 vai dizer assim: Não darei curso ao ardor de minha cólera, já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem. Sou o santo no meio de ti e não gosto de destruir. Portanto, então, fica bem claro para nós, né, que Deus nos ama, Deus espera a nossa conversão e Deus não se arrepende de nos ter criado, certo?
Até o próximo vídeo, então. Aí já começamos a falar, a entrar ali sobre a questão do dilúvio. Fique com Deus e até lá.